Olá, sou Adriano Algrante, sou estudante de Medicina Veterinária e bolsista PIBIC no Laboratório de Protozoários Coccídeos no Hospital Veterinário da UFBA. Meu projeto é intitulado Caracterização Antigênica de Sarcocystis falcatula-like isolada in vitro na Bahia, sob a orientação do professor Luiz Fernando Pita Gondim. Sarcocystis são protozoários coccídeos que possuem uma variedade muito grande de hospedeiros vertebrados, tendo espécies que causam doenças graves em equinos, como Sarcocystis neurona, e em aves, como Sarcocystis falcatula. Sarcocystis falcatula causa sarcocistose pulmonar em aves, o que leva a uma grave insuficiência respiratória. O Sarcocystis neurona é o causador da mieloencefalite protozoária equina, onde o cavalo é um hospedeiro aberrante para este protozoário, que vai ter o seu sistema nervoso afetado, levando a um quadro de síndrome neurológica, sendo assim um importante diagnóstico diferencial para outras doenças, como por exemplo a raiva. Essas espécies foram classificadas nos Estados Unidos da América, onde existe apenas uma espécie de gambá de delfídeo, que é o Didelphis virginiana, que serve como hospedeiro definitivo. O Didelphis virginiana não existe no Brasil, mas as espécies de Didelphis que aqui habitam já foram descritas em literatura como excretoras de Sarcocystis neurona e falcatula. Porém, os estudos apontam que a espécie mais frequentemente isolada nesses animais é o Sarcocystis falcatula-like. E, no entanto, há uma suspeita de que o Sarcocystis falcatula-like esteja causando a doença em equinos, o que pode nos dar uma nova percepção sobre a etiologia desta doença. A reatividade sorológica cruzada entre essas espécies já foi observada num estudo realizado com gerbilos, no qual o soro dos animais infectados com Sarcocystis falcatula-like reagiu aos antígenos do Sarcocystis neurona e do Sarcocystis falcatula-like, assim como o soro dos animais infectados com o Sarcocystis neurona. Para realizar a caracterização antigênica do Sarcocystis falcatula-like, utilizamos duas técnicas diagnósticas, a reação de imunofluorescência indireta e o imunoblot. Com a imunofluorescência indireta, é possível observar o padrão e a intensidade da reação dos anticorpos presentes no soro com os antígenos da superfície do parasita. Já o imunoblot, ele separa as proteínas antigênicas por peso molecular através da eletroforese, o que permite, ao reagir com o soro, identificar o peso molecular dos antígenos imunodominantes. Inicialmente, para realizar esses testes, seriam utilizados 8 periquitos e um gambá do gênero Didelphis, nos quais houve a tentativa de reproduzir o ciclo do parasita. O ciclo do Sarcocystis falcatula-like necessita de um hospedeiro definitivo e de um hospedeiro intermediário. No caso, o hospedeiro definitivo é o sariguê, e os hospedeiros intermediários são os periquitos. O hospedeiro definitivo se infecta ao consumir a carne dos hospedeiros intermediários contendo cistos residuais maduros. Então, no intestino, eles iniciarão a reprodução sexuada, produzindo oocistos, e os esporocistos serão eliminados nas fezes. Os hospedeiros definitivos apenas excretam os esporocistos, mas não desenvolvem doença. Já nos hospedeiros intermediários, eles se infectam ao consumir comida ou água contaminada com os esporocistos eliminados pelo hospedeiro definitivo. Ao serem ingeridos, os esporocistos liberarão os esporozoítos, que se desenvolverão nos vasos sanguíneos e, ao chegar aos pulmões, causarão uma doença respiratória grave. Nos animais do estudo, os periquitos que foram inoculados com os esporocistos não desenvolveram doença no tempo esperado. Foram eutanasiados, mas não foi encontrada fase do parasita nos pulmões, nem cistos teciduais nos exames histopatológicos. A carne dos periquitos foi consumida pelo sariguê, porém o animal não chegou a excretar os esporocistos. Portanto, o resultado dos testes sorológicos desses animais foi negativo. Como solução alternativa a este problema, foram testados soros de equinos a antígenos de Sarcocystis falcatula-like neurona. No imunoblot foi possível identificar reação sorológica cruzada dos soros dos equinos com os antígenos de ambas espécies de Sarcocystis. Os antígenos considerados imunodominantes para o Sarcocystis neurona, que tem peso molecular de aproximadamente 16 e 30 kilodaltons, também são reconhecidos em antígenos do Sarcocystis falcatula-like. Nas reações de imunofluorescência indireta, foi possível diferenciar os animais que reagiam somente ao Sarcocystis neurona e os animais que reagiam somente ao Sarcocystis falcatula-like, comprovando assim a reatividade sorológica cruzada entre Sarcocystis falcatula-like e Sarcocystis neurona.